Jordan Nunes entrou na sala. Que maravilha! Hoje, diretamente de Florianópolis, tive que vir. O cara não quis conhecer o estúdio, rapaz, mas por que a gente não faz? Mas pega um solzinho, né? E vim conversar com esse cara maravilhoso que eu sou fã, poeta, espírita, vegano, empreendedor, Alexandre Drusian. Muito obrigado por estar me recebendo aqui na tua sala, na verdade. Hoje é um pouco diferente o programa, né? Mas, cara, que prazer enorme estar te vendo aqui e a gente poder bater esse papo sobre muitos assuntos, né, cara? Como é que tu tá antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa, que maravilha! Recebendo aqui, então, meu primo Jordan Nunes, né? Estou esperando ele desde 15 de fevereiro, né? Nós estamos agora final de maio, né? Isso aí mesmo. Mas é um prazer te receber, estou muito bem, mas muito feliz com a tua presença aqui. Primo, como é que tu tá, meu? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo, muito trabalho, muita atividade, né? Tenho acompanhado aí os últimos dias aí e estamos aí com muitas ideias, muitos projetos. Um dos fatores que eu quis convidar o Alexandre, primeiro, né, por ser uma pessoa que eu admiro demais, e a ideia do Jordan Nunes entrou na sala é eu realmente convidar pessoas no qual eu admiro por várias questões, né? Eu te admiro por ser um baita compositor. Para quem não sabe, eu e o Alexandre, nós trabalhamos com a música por muito tempo, com a banda Rotações, e eu sou fã do Alexandre, já começa como um poeta, né? Mas hoje eu te convidei pra gente bater esse papo, muito para falar sobre o veganismo e o espiritismo, né, cara? Eu acho que tem muitas pessoas têm dúvidas sobre ambas, né? E eu já começo com a primeira pergunta para ti, cara, se o veganismo e o espiritismo têm algo a ver, porque a primeira coisa que tu começou a frequentar mais, inicialmente, foi o espiritismo, né? Perfeito. E o espiritismo te levou ao veganismo ou tipo, cara, não, nada a ver uma coisa com a outra? Sim, acho que é importante conceituar, tentar, né, estabelecer alguns conceitos para que também as pessoas que nos assistem possam entender, né? Perfeito. Aonde cada uma das filosofias ou cada uma das escolhas do conjunto de hábitos pode nos levar. O espiritismo, enquanto doutrina filosófica, enquanto baseada na ciência, na filosofia e na religião, ela tem, obviamente, como todas as doutrinas filosóficas, vamos dizer assim, o intuito de transformar as pessoas, né? Melhor dizendo, que as pessoas se transformem através da reflexão que fazem, através do estudo que fazem, do que tem ali. Eu vou te interromper. O que te levou primeiro para o espiritismo, no sentido assim, cara, eu preciso me identificar com alguma religião, eu tô perdido. Perfeito. O que te levou, cara, vou lá naquela casa espírita ver o que vai dar? Vamos lá, então. Eu posso abrir os trabalhos aqui mesmo? Não, deixa eu terminar isso aqui. Tu tá tomando ainda? Desculpa, pode. Mas assim, o que acontece? Vamos pontuar bem isso. Eu tinha, sei lá, entre 16 e 18 anos de idade, e alguns fenômenos começaram a acontecer na minha casa. Né? Minha mãe começou a despertar uma mediunidade ostensiva dentro de casa, né? Para quem não sabe, a mediunidade é a faculdade que nós temos de nos relacionar com o plano espiritual. Né? E eu não sabia lidar com isso. Eu não era espírita, não tinha conhecimento. Ouvia falar alguma coisa ou outra, como a maior parte das pessoas fala. E daqui a pouco me deparo em casa, só eu e minha mãe, com fenômenos acontecendo, de uma mediunidade ostensiva, descontrolada, por assim dizer, e que eu perguntava às pessoas, o que é isso que está acontecendo, o que eu faço? E encontrei, eu sempre fui muito de buscar o estudo, né? E um amigo aqui, um conhecido ali dizia, procurem no centro espírita, vai estudar o espiritismo. E eu por conta comprei uns livros, né? Legal. Que são os livros básicos da doutrina espírita. E ao começar a ler por conta e estudar, entender o que estava acontecendo, eu comecei a saber como me posicionar frente àqueles fenômenos. Né? Perfeito. E
Ao mesmo tempo, hoje eu entendo que esses fenômenos aconteceram, na verdade, como uma espécie de despertar para mim, né, como se fosse um motivo para mim buscar e encontrar o Espiritismo. Mas ao ler, mesmo muito jovem ainda, os livros da doutrina, ou seja, eu não fui aquele que buscou um centro espírita, que foi apresentado... Sim, tu foi só estudar sobre para tirar uma dúvida do que estava acontecendo em casa. Eu não frequentei evangelização, eu fui criado na Igreja Católica, né? Perfeito. Com todos os sacramentos, né, da Igreja Católica. Perfeito. Mas ao ler a doutrina espírita, mesmo ainda adolescente, eu me entendi assim, eu já sei alguma coisa disso. Bateu uma identificação muito rápida. Hoje, né, a leitura que faço é que eu já era espírita antes da presente encarnação. Perfeito. E que, né, ao então vir a este mundo, em algum momento eu me reencontrei, né, com uma doutrina que de alguma forma eu havia já tido algum contato em outro plano. Por exemplo, então, que idade tu falou? 17? 16, 17 anos, exatamente. Aí tu leu, tirou as dúvidas e Zé Fini. Sempre continuei lendo. Nunca participei de um centro espírita, naquela época, né? Tu era um curioso? Eu era um curioso, mas a leitura, ela respondia muitas questões para um adolescente que tinha todo um conjunto de carências, né? Todo um conjunto de questionamentos, de conflitos, e ela era como um bálsamo para minhas dores. Ela era, a doutrina é consoladora, ela é esclarecedora. É, isso que eu falo, tu acaba entendendo por que está acontecendo certas coisas, tanto vamos dizer, no plano espiritual como no plano terráqueo. A questão fenomenológica que acontecia em casa, da mediunidade, ela foi naturalmente sanada, né? Entendi que a gente não tinha que aprofundar a questão. Né? Hoje eu já tenho, claro, depois de muitos anos de estudo, eu tenho uma visão mais sólida a esse respeito. Mas então, a partir dali, o que ficou era justamente os fundamentos do que eu preciso me melhorar a partir daquilo que eu estudo. E nessa caminhada de muitos anos, porque eu fui, na verdade, buscar um centro espírita para trabalhar no centro espírita, ou estudar, ou frequentar. Desenvolver? Muitos anos depois, né? Vamos falar assim, quase 20 anos depois. Tá. Então eu tive uma trajetória, carreira solo, vamos dizer assim, de estudo, mas que não deixa de, acredito que seja essa doutrina o que ela, de alguma forma, moldou muito parte do meu caráter. Tu tinha o teórico, mas não tinha o prático, é isso? De certa forma, sim. A prática tinha no momento em que eu buscava estabelecer uma relação com o outro de uma forma mais fraterna, mais solidária, mais amável. Mas não prática no sentido da prática da vivência dentro do centro espírita. Isso eu não tinha. Isso tudo fez, né, voltando à primeira questão inicial, não que isso me levou a me tornar vegano futuramente. Eu tive um contato com o veganismo há poucos anos, vamos dizer, 6, 7 anos. Mas digamos que o caminho de considerar outros seres, né, com respeito, com a dignidade, com amor, com seres em evolução, né? Que tem também um aspecto espiritual, não apenas da materialidade que nós vivemos, ele obviamente reforçou a identificação no momento que eu bati a primeira vista com o veganismo. Tá. O ponto para mim, obviamente a gente já se conhecendo, né, por muitos anos, a mudança o que levou para o Alexandre teórico passar para a prática? O que aconteceu nesses, sei lá, 15 anos pós, né, do teu estudo? O que tipo, cara, não, realmente eu estou precisando ir para casa espírita, ao invés de só estudar. O que te levou, tipo assim, era uma carência, era uma busca de, não, preciso ser um ser melhor, olha o que eu estou fazendo da minha vida. É isso que eu quero saber, assim, tipo... Existe um jargão que se usa, não apenas para o espiritismo, né, para a vivência no movimento espírita, mas até em outras ocasiões, que se diz assim, ó, que você chega pelo amor ou pela dor, né? E, na verdade, a grande maioria das pessoas chega pela dor, chega no momento da perda de um ente querido, de uma grande perda na sua vida, sei lá, perdeu o casamento, está numa situação financeira, dificuldade, a pessoa está buscando respostas, está buscando um fortalecimento espiritual. Né? No meu caso foi um pouquinho diferente. Eu havia passado por algumas perdas,
né? No sentido, sobretudo, das finanças, de ter uma empresa praticamente falida, e nesse meio as minhas relações, as minhas escolhas, elas ficaram bastante assim equivocadas, vamos dizer assim. E ao superar esse momento, na verdade, como eu tinha uma fé bastante fortalecida pelos anos de estudo, né? Quando eu consegui superar esse momento de adversidade, é como se um grande sentimento de gratidão me enchesse o coração e eu precisava fazer algo a respeito no sentido de agradecer pelo que passei, porque realmente o Espiritismo ele tinha criado em mim uma espécie de envergadura, né, espiritual para enfrentar provas que às vezes são muito difíceis para todos nós. Então tu não foi atrás da resposta do que está acontecendo, tu foi praticamente por um agradecimento. Eu fui por agradecimento. E o interessante é que eu entrei no centro espírita, né, muito próximo de uma das residências que eu tenho uma em Santa Maria e outra aqui agora em Florianópolis. E ao chegar, né, buscar alguns centros espíritas me oferecendo como voluntário, numa dessas casas, próximo da minha residência, o então presidente da casa lá me recebeu, né, muito desconfiado, porque eu cheguei já me oferecendo para o trabalho, e ele simplesmente disse, olha, nós temos sessões públicas tal dia, tal horário, venha e frequente. E eu, naquela ânsia de querer ajudar, eu disse a ele, mas eu posso fazer, né, um trabalho voluntário? Mas ele disse, venha assistir. E assim foi indo, né? Então eu comecei a criar, na verdade, um trabalho de autodisciplina para conhecer o funcionamento de uma casa espírita, de um centro espírita, e o movimento todo, para daí então começar a me preparar para o estudo formal dentro da casa e, consequentemente, com o passar dos anos, me tornar, né, um trabalhador voluntário. Da casa. Exatamente. E o que tu sentiste de diferença, primo, no teu comportamento quando tu começou a frequentar a casa? Tipo assim, tu já conseguia, tipo, nos primeiros dias já sentir uma certa diferença? Alguma vez tu te questionaste, tipo, cara, mas nada a ver isso que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque às vezes tu vai numa, por exemplo, eu sou da Umbanda, né? Eu frequentei muito tempo casa espírita e chegou pra mim uma hora que eu me identifiquei muito mais com Umbanda, né? E sou católico, batizado no catolicismo, né? Então, tipo, só que esse processo em algum momento chegou pra ti, tipo, cara, não, nada a ver o que eu tô fazendo aqui, eu vou voltar pro rock and roll, e não que tu não possa ser do rock and roll, mas tipo, nesse sentido, assim, tem uma mudança do Alexandre antes de ser um praticante e pertencente à casa, ou... Sim, existem mudanças bastante significativas, né? Porque eu sempre fui, com perdão da expressão, eu sempre fui muito porra louca, né? Né? Tipo, o meu inconsciente, digamos assim, ele é libertador, né? Ele é quebrador de paradigmas, né? Então, sim, eu gosto da festa, eu gosto da noite, né? Eu gosto das pessoas, das relações. Quando eu falei rock and roll era exatamente nesse contexto. E realmente, rock and roll, né? Essa pegada assim, né? Isso sempre mexeu comigo, eu sempre quis ter isso, mas então existe uma dualidade, né? Este ser assim mais louco, mais que quer estar desprovido de amarras, né, que o prendem ao solo. Perfeito. Né? Quer voar, quer enlouquecer, né? Mas ao mesmo tempo, aquele, na minha própria formação, na minha própria educação, aquele ser que entende assim, eu tenho que ter responsabilidade com as escolhas que eu faço. Okay. Eu posso enlouquecer para qualquer coisa? Posso! Mas eu tenho que entender as consequências advindas dessa minha escolha. O momento de frequentar a casa espírita, isso é muito interessante, porque centro espírita nenhum que se preze, ele vai te dizer o que você deve ou não fazer. Perfeito, ok. Ele vai te municiar de uma série de informações, de referências, de contextos, para que você saiba o que você deve fazer daquilo, entendendo as consequências lógicas, racionais das escolhas que você faz. O que acontece com o Alexandre, então,
muito louco que chega no centro espírita, onde entende que há um contexto ali de estudo, há um contexto de assistência espiritual a pessoas em situações difíceis, como falamos antes, mas sobretudo de espíritos que se encontram no plano espiritual muito perturbados, muito apegados à matéria e que necessitam muitas vezes de pessoas que dê vazão às suas necessidades ainda materiais, vazão essa que pode ser através de alguns excessos, do uso de drogas, do álcool, da sexualidade, da ira, do egoísmo, e portanto, então, a grande mudança a partir do momento em que eu começo a estudar sistematicamente a doutrina espírita é uma espécie de rever se então eu realmente quiser seguir o caminho de me tornar um trabalhador espírita e poder auxiliar, ou me propor pelo menos nas minhas modestas possibilidades auxiliar outras pessoas, eu tenho que ver assim, oxa, o que eu tenho que abrir mão nas minhas escolhas, mas que me faculta a servir ao outro com uma qualidade melhor, né? Então, nesse sentido, eu digo hoje, sem sombra de dúvida, que o Espiritismo ele é uma das razões, ou dos grandes propósitos da minha vida, porque eu entendo a sua essência, né? Eu concordo com todos os pressupostos codificados por Allan Kardec e por todos os médiuns e espíritos que trabalharam, né, na história do Espiritismo até hoje. Tá, eu estava aqui absorvendo o que tu estava falando e pensando, né? Em algum momento o Alexandre Porra Louca, ele tentou, não vou dizer quebrar paradigmas, mas colocar algo novo dentro do Espiritismo. Eu não sei se eu posso falar o nome da casa? Pode, sim. A União dos Fiéis, né? Exatamente, Sociedade Espírita União dos Fiéis. Isso, então eu achei muito interessante que tu tentou levar algo da música para a galera meio mais jovem tentar participar. Eu sinto muita falta disso nas religiões, até a evangélica tem bastante do jovem, né? Mas as demais religiões não têm uma atração, se torna tipo, missa é uma coisa, né? Perdão da palavra, uma coisa chata, né? Uma hora lá ouvindo, Jesus, não sei o quê, obrigado. Então, tipo, o jovem, ele não tem o tesão de ir lá frequentar aquilo. Independente da religião, né? Eu falei uma só. E tu tentaste implantar uma música, tentar compor alguma coisa usando o evangelho, mas tu vê que daí tu começa a envolver o jovem nisso. Os porras loucas. Como que eu não tô dizendo nem que tu tenha que levar para a religião, porque eu acho que a pessoa tem que sentir a vontade de frequentar, independente de qual seja. Mas tu acha que essa identificação do porra louca com alguma fé, isso está muito atrasado? Porque existe uma doutrina, sim, né? Certo. E essa doutrina ela pode ser moldada como o mundo está se moldando por muitas coisas novas? Olha, tem várias questões aí que a gente pode abordar, né? Primeiro, assim, a doutrina espírita, né? Nós consideramos ela como justamente de essência divina, imutável. Então, enquanto doutrina, enquanto base, essência, pressupostos, princípios, ela não se altera. Ela não necessita revisão, né? Ela é imutável. Agora, a nossa leitura dessa essência que muda. É como nós avaliarmos assim, se nós pegarmos a essência moral das lições do Cristo nos Evangelhos, ela precisa de uma revisão? Não precisa, né? O Cristo ele demonstrou na sua vida de relação tudo aquilo que o ser, dentro da nossa possibilidade de visão de um ser perfeito, pode fazer como o ser assim mais evoluído que existe, puro amor, né? Puro abnegação, devotamento, é o modelo a ser copiado. A doutrina, então, da mesma forma, ela traz a sua essência imutável, mas a nossa própria evolução individual ou coletiva da humanidade, ela vai fazer com que nós façamos uma leitura cada vez mais aprimorada daquilo que em essência está lá. Isso é um aspecto. Tá. Outro aspecto,
sobre a questão da vivência no centro espírita, né? A questão da música. Eu confesso a você que nós tentamos fazer algumas ações, algumas deram certo, né? Outras não foram bem sucedidas, e faz parte do processo. Por exemplo, muitas igrejas evangélicas, né, os irmãos aí evangélicos de muitas igrejas, mesmo algumas correntes da Igreja Católica, utilizam a música como uma grande ferramenta de aproximação a determinados públicos e que dá muito certo. Exato. Né? Então, eu vejo que esse sim é um grande atrativo. O único cuidado que nós temos nos centros espíritas é como isso pode se dar, e quais os limites. E cada casa, vale dizer que tem autonomia para fazer isso. Claro, perfeito. Porque cada casa, na verdade, diferente de algumas religiões onde existe um supremo sacerdote, existe uma hierarquia, no movimento espírita isso não existe. Cada casa ela tem autonomia, tem associados, e na grande assembleia de associados é que se definem os rumos da casa, né? Perfeito. Então, é um processo muito dinâmico que é criado a partir da base do movimento espírita. Tá. Ligando já o espiritismo com o veganismo, tá? A mudança do Alexandre Rock'n'Roll para o espiritismo já teve um baque, acho que das pessoas que convivem contigo e a ti mesmo, né? E aí tu vai por uma parada que é o veganismo, que também é uma coisa bem, não vou dizer radical, porque radical é uma palavra muito forte, mas é uma mudança também forte, né? Isso vem do espiritismo já pra ti ou não? Se eu não fosse espírita, eu já também teria ido partido para essa... Essa é uma questão que eu não saberia responder, né? Mas, claro, eu acredito que tenha algum componente ali que participe disso. Mas, na verdade, a questão com o veganismo, pelo menos o primeiro aspecto que fez assim, de novo, né? Uau! Né? Foi justamente ao buscar entender alguns clientes do então restaurante que nós já tocávamos, Fest Bistrô, então, em Santa Maria. O Fest Bistrô servia tudo. Era um restaurante, vamos chamar assim, de culinária tradicional caseira. Perfeito. Então servíamos carnes, laticínios, né? Ok. Tudo mais. E como alguns clientes vegetarianos começaram a frequentar, segundo eles, nós tínhamos uma boa oferta de saladas, e começaram a sugerir algumas alterações nos pratos. Ao pesquisar junto a eles, não, mas por que tu é vegetariano, né? Porque para mim, digamos, a minha dieta alimentar, os meus gostos, eles não me levariam naturalmente a me tornar vegetariano. Eu quero que exatamente isso que eu quero que tu pense. Eu não quero que tu pense com o Alexandre vegano agora. Eu quero que o Alexandre Fest Bistrô. Exatamente isso. O Alexandre que... Pra tu chegar, cara, o Alexandre que adorava no domingo, né? Churrasquinho. No sábado vai lá no açougue, escolhe a carninha. Isso aí, corta, eu quero que seja esse cara. Aquela agora. parte ali, vira ali, quero ver. Isso aí. Essa costela e tudo mais. Isso não é natural, né? Então, preparava aquela carne, a gente tinha gosto de mostrar o espeto para os outros, tirar foto, né? A minha alimentação baseada em massas e queijo, lasanha, aquela coisa toda, né? Aquela comida de gringo, italiano, né? Polenta com salame, com queijo, né? Muito leite, né? Não vou dizer que adorava, porque eu adoro o sabor do leite. Eu jamais consumiria hoje o leite de origem animal, mas ainda, se me falar gosta, sim, o sabor eu gosto, mas jamais consumiria. Perfeito. Né? Então o que acontece? Ao me deparar com algumas informações que esses clientes vegetarianos foram colocando, primeiramente me chamou a atenção, ao pesquisar, né, alguns documentários, alguns artigos que foram indicados, os impactos ambientais da criação de animais no planeta Terra. E como eu já estava assim, naturalmente eu já era sensível a essa causa, né, eu sempre digo que eu era um reducionista para tudo, ou seja, mesmo quando comia, vamos supor, carne, se eu tivesse que comer 2 fatias de alguma coisa, eu pensava, será que uma fatia só não basta? Não é o suficiente, Por quê? Imagina se toda a população pensar como eu, né? Que impacto tem isso na redução de um consumismo que não é necessário. Perfeito. Ao pesquisar essas informações, eu me choquei, né? E com informações muito claras hoje, por exemplo, que o mundo ele necessariamente vai ter que considerar o veganismo, senão nós não teríamos planeta suficiente, né, dentro da escala de consumo e, sobretudo,
em relação ao consumo baseado numa dieta alimentar onívora, aquela que compreende o uso de carnes também, laticínios e tudo mais. Então esse foi o primeiro choque, né? A questão ambiental. E aí, só que, como eram veganos e vegetarianos que estavam me indicando, eu ia sempre buscar na literatura o contraponto. Não, vamos ver o que falam contra isso. Não, tipo assim, não vou mudar de ideia ainda, não, eu sou carnívoro aqui, sim, né? Eu sou muito cri-cri, né, cara? Perfeito. Então, assim, eu olhei assim, tudo bem, tem boas argumentações, mas deve ter muita refutação nisso. Quanto mais eu fui pesquisando, eu ia vendo um mundo, descobrindo um mundo que é incontestável. Quer dizer, existiam todas as razões, e colocadas de forma científica, que diziam, nós não podemos continuar assim, né? E aí, obviamente, foram se abrindo informações para outros campos, além da questão ambiental, o cuidado do animal, a questão da nutrição, da saúde, né? Ou seja, do quão saudável você pode ser tendo uma dieta estritamente vegetariana, né? Muito mais saudável do que não tendo, desde que, claro, uma dieta variada, né? Perfeito. Não é simplesmente comer batata frita e alface que você vai ficar doente, né? Não é assim que funciona. Mas uma dieta balanceada, rica, você tem uma condição de ter uma saúde muito mais equilibrada. E, por fim, a questão justamente assim, se deparar com a questão da causa animal, né? De entender que são todos os animais seres que têm, em sua maioria, a chamada senciência, que sentem emoções, sensações, sentimentos, que têm dor, que têm medo, que têm relações de afeto, ou seja, é praticamente o que nós somos, mas com um nível de racionalidade, um nível de inteligência ainda menos apurado, né? E que o Espiritismo vem a reforçar, que de alguma forma a nossa essência espiritual já cruzou por esses reinos. Logo, esses seres que nós consumimos, que nós exploramos, em algum momento da sua jornada evolutiva muito longa, essa essência espiritual estará em corpos humanos. Eles têm alma, né? Tem alma, exatamente. Se eles têm alma, exato. Tá. Há algo além daquilo que a gente vê. Se para nós, em nossa maioria, embora uma visão materialista, uma visão, quem sabe de alguns ateus pode considerar que não, acabou, morreu tudo, nós não temos naturalmente essa concepção. Nós, por essência, qualquer ser humano acredita que há alguma coisa além disto, né? E, naturalmente, se a gente considerar isso, isso tem validade também para os animais. Tá. E aí, mais uma, entre aspas, loucura. O teu negócio, que era um restaurante tradicional, tu começaste a fazer a segunda sem carne. Perfeito. Para testar, né? Nisso tu não era vegano também? Não, na verdade o que acontecia? Havia muito mais um respeito aos meus clientes, porque eu entendia que eles tinham razão. Que era um público forte, porém não era o público-alvo porque tinha carne, mas eles iam lá para comer as saladas pelas variedades e tudo mais. Mas o que acontece? Vamos pensar assim, que desse primeiro contato, 5% talvez dos meus clientes fossem vegetarianos. Mas ao me deparar com a informação, eu não conseguia mais fazer de conta que eu não sabia aquilo. Então, como eu considerava, eu entendia que eles tinham razão naquilo que eles defendiam e praticavam, eu tinha que pensar, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, sendo que eu trabalho com isso. Eu não posso vedar os olhos. Perfeito. Né? Então, nós começamos um processo de encaminhamento natural, de uma mudança pessoal, minha, da minha família, né? E do restaurante, né? Então, com muito medo, com muito receio, né? Porque a gente sabia que ia ser muito desafiador, né? Então, nós descobrimos que a Sociedade Vegetariana Brasileira tem um programa aqui que é a Segunda Sem Carne, né? Fora do Brasil, o Paul McCartney é um divulgador, né, de uma ação como essa, e a gente implantou a Segunda Sem Carne, e isso do ponto de vista dos empreendedores, tá uma dica assim, bem interessante, né? Segunda era o nosso pior dia. Então, fizemos o teste. É um dia ruim mesmo, vamos experimentar. E a segunda se transformou no melhor dia do restaurante. Opa! Então enxergamos uma oportunidade que não estava muito clara. Por quê? Ao mesmo tempo
que alguns veganos começaram a frequentar a segunda, as pessoas que, em sua maioria, que frequentavam o restaurante habitualmente, que comiam carnes, assim como eu, elas também frequentavam a segunda dentro de uma dieta totalmente vegetariana. Logo, passado algum tempo, nós lançamos o sábado sem carne. Me lembro disso. Né? E um sucesso também. Até que aconteceu, né, um grande problema na minha vida, né? Um grande problema na minha vida, um grande bom problema, né? Que nessa busca da informação, eu fui num festival chamado VegFest, um festival vegano em Campos do Jordão, também promovido pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Desculpe, ainda comendo carne. Ainda comendo carne. Não, eu estava num processo assim, eu não me intitulava vegetariano. Não, perfeito. Mas eu estava num processo assim, de não querer mais comer, uma transição. Tá, perfeito. Mas comia laticínios à vontade, queijo, pá. E, claro, eu não tinha a intenção de me autodenominar vegetariano vegano. Então, eu estava reduzindo, ficava muito tempo sem comer, mas se comesse também eu não me culparia por isso. Né? Como eu acho que ninguém deve se culpar. Perfeito. Né? Mas, indo a esse festival, eu fui com o pé muito, assim, ó, eu fui com o pé atrás porque eu sabia e eu ouvia falar, vegano, tu vai ver, é chato, eles vão ser cri-cri, vão cuidar do que tu está comendo, vão te criticar. E eu entrei num grupo, na época, me lembro do Facebook, que o pessoal alugava Airbnb conjuntamente, né, para o festival. Eu fui me encontrar com 5 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, veganos, no apartamento. E fui para um festival esse festival, ele ainda não era tão grande, ele tinha, mas já bem frequentado, ele tinha, se não me engano, naquela época tinha 600, 700 pessoas frequentando o festival. Eu imaginei assim, eu vou ouvir tanta doutrinação para me mudar, mas tudo bem, né? Então eu já deixava claro, olha gente, eu não sou vegano, Tem um restaurante que ainda, né, tem dias com carne e tal. E simplesmente as pessoas não estavam nem aí porque eu estava falando nesse sentido. Elas diziam, relaxa. Chegou na defesa. Eu estava na defensiva porque eu achava que eu ia ser criticado. E as pessoas, em sua, assim, ó, praticamente toda a totalidade, o discurso era um discurso de não violência. Era um discurso de acolhimento. Era, relaxa, tá se encaminhando, tá curtindo. Legal. É legal. Todo dia é uma conquista, bacana, vamos lá. Até que no fim do festival, cerca de 4 dias depois, café da manhã com o pessoal, eu cheguei e disse assim, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O pessoal parou assim, é muito sério. O pessoal, o quê? A partir desse momento eu sou vegano. Aí o pessoal, quase jogou o café pra cima, né? E como eu sou assim, muito responsável com aquilo que eu digo, né, eu saí dali assim, realmente com a seguinte intenção. Eu sou vegano. E até hoje eu me autodeclaro vegano, dentro, obviamente, das limitações que nós temos, né? Porque é um processo que nós temos que tomar cuidado de não querer virar uma escolha utópica, né? Existem limitações diante do que você pode consumir, das escolhas que você faz, mas você fazendo o possível, né? Diante do que está ao seu alcance para eliminar a exploração animal de qualquer escolha que você tem na sua vida, para considerar os animais com respeito e com a dignidade que tem pela própria vida deles, né? Não como sendo coisas, objetos, mas como sendo seres que merecem viver dignamente, você está de alguma forma se encaminhando, considerando o veganismo. A mudança do restaurante, Xande, e a tua mudança pessoal, tu chegou no restaurante quando tu voltou já mudando o cardápio? Não. Eu voltei com esse problema bom, né? Pois tipo assim, cara, agora eu sou vegano, mas eu vendo carne. Eu voltei com a segunda e o sábado sem carne, já estavam em ação, mas aí eu me deparo com um freezer lotado de pedaços de animais, né? De pedaços de animais mortos dentro do meu freezer, né? E com digamos assim, a responsabilidade de, em todos os dias, ter que chegar no açougue e comprar aquilo que não fazia mais sentido para mim, né? Então, eu reuni a equipe, né? Conversei com a Anne, também minha parceira, né? Nisso disse, olha, nós vamos ter que fazer uma mudança agora radical. Radical. Né? Não tem mais, porque
como eu sou vegano e como eu não vou ter uma prática vegana Tu naquilo que não eu faço. come, mas... Mas favoreço, facilito, né? Perfeito. Então, nós, estrategicamente, né, obviamente a gente pensou assim, bom, eu ainda tenho coisas, ainda tenho um funcionamento, eu tenho que organizar simplesmente essa mudança na empresa. O que foi feito? Nós bolamos daí a primeira semana verde, nós chamamos, né? Que foi a primeira experiência ligando uma segunda a outra segunda totalmente vegetariana, né? E por que uma semana? Porque foi um primeiro experimento, uma espécie de indicativo para os clientes, né, dizendo assim, se preparem, nós estamos veganizando o restaurante. E os clientes entenderam a proposta, muitos ficaram muito surpresos. Eu me lembro, vou te interromper, eu me lembro que teve, tipo, clientes que tipo, que bobagem, que merda que tu tá fazendo no teu restaurante, Exatamente. sabe? Nós tivemos a maior parte dos clientes, mesmo aqueles que depois não permaneceram com os clientes, eles respeitaram, eles viram que, poxa, que bacana, parabéns, sucesso, vamos lá, né? A maior parte continuou sendo cliente. Muitos simplesmente não fazia mais sentido para eles participar da nossa proposta. E eu tive alguns casos, alguns poucos, mas alguns casos de pessoas que se revoltaram contra o restaurante. Revoltaram mesmo, sim, assim, né? Me xingaram, que me disseram assim, exatamente usando a palavra assim, o que tu tá pensando? Tá nos obrigando agora a comer só vegetais? Eu dizia, não tô obrigando ninguém a nada. Né? Nós estamos fazendo uma mudança e nós ficaríamos muito felizes se tu participasse dela. Mas você tem a sua liberdade de escolha. Tem outro restaurante se quiser aqui embaixo. O que a gente quer justamente, eu quero favorecer para que as pessoas tenham acesso a essa alimentação e não tem aqui ainda, né? A gente foi o primeiro... Em Santa Maria. O primeiro restaurante buffet, né, com uma proposta totalmente vegana, digamos, acho que em todo ali centro do estado do Rio Grande do Sul. Né? Fast Bistrô, vermelho e amarelo. Era tipo um bordô que simbolizava carne, de certa forma. Né? Exatamente. E aí, hoje, Mama Veg, né? Não existe mais a marca Fast Bistrô, o restaurante é Mama Veg lá em Santa Maria. E aqui em Florianópolis também Mama Veg. Uma das coisas que eu achei muito engraçado foi quando eu vi que os teus produtos de limpeza do restaurante eram veganos, né, que eu posso assim dizer, né? Isso. As tuas roupas, teus produtos de beleza, capilares, etc, né? Isso se torna uma vida cara ou não tem uma... Não sei se sabe me responder isso, né? Mas tipo... É uma vida que, por exemplo... É mais caro ser vegano? É isso, são questionamentos que as pessoas fazem, tipo... Sim. Né? Mas aquele queijo lá é R$100, ou aquele... Tu sabe me responder isso? Existem vários estudos que demonstram que é muito mais barato ser vegano. Né? E a conta é muito simples, né? Por exemplo, vai depender do que você vai comparar. Não vale pelo preço da carne de hoje, né? Mas é aquela coisa assim... Bom, se eu querer comparar 1 quilo mesmo de carne... com 1 quilo de castanha de caju orgânica, né, livre de transgênicos, produzidas pela agricultura familiar, eu vou pagar mais caro a castanha de caju do que a carne. Mas não é esse o cálculo que a gente deve fazer. Né? Você pensa assim, falando da alimentação, coloque no seu prato arroz, feijão, vegetais, né, folhas, coloque alguns grãos, né, algumas castanhas, coloque... legumes de forma variada, colorida, né? vários vegetais, e você vai conseguir compor um prato muito saudável e muito barato. Agora, se eu querer pensar em substituições diretas, eu não como mais queijo. Que é o susto da galera na mudança. Eu não quero comprar um queijo tradicional, porque eu quero um queijo vegetal. Normalmente você vai ter no produto vegano ainda um preço bem maior. Mas aí vem uma questão que muita gente não para pensar. Eu, vegano, eu pago, mesmo sendo vegano, como cidadão, eu pago todo um conjunto de isenções tributárias ou de incentivos fiscais que a indústria da carne recebe. Porque se ela fosse cobrar os seus custos reais sem os subsídios que ela recebe, a carne que as pessoas falam que é cara hoje, ela seria muito mais cara.
Se os custos ambientais da produção da carne, dos laticínios e tudo mais, fosse repassado a quem realmente estraga o planeta, ia ser então muito mais caro. Mas eu, como vegano, mesmo não consumindo, né, na minha tributação, Sim, na hora que eu compro um queijo vegano que não tem incentivo fiscal, eu pago o subsídio do queijo feito legal. do leite de Isso, vaca. ninguém vai ter essa visão. Mas essa discussão na sociedade, ela precisa vir à tona, e é claro que a maior parte dos grupos poderosos, né, que detêm a economia, eles não querem que isso venha à tona, né? Claro, não Então, interesse nenhum. Uhum. Vamos abafar, né? Mas isso é... Então, se tornar vegano, na verdade, é muito mais barato. Da mesma forma, eu tenho escolhas por exemplo, eu posso escolher uma pasta de dente que custe 10 vezes mais caro que uma pasta de dente que é da marca, digamos, conhecida, que está no supermercado, mas é aquela pasta de dente que quem for pesquisar lá nos laboratórios, como é que eles testam, né, a química, vão ver lá, seja do shampoo, né, dos corantes, tudo mais, vão olhar lá os cachorros, o cãozinho que você ama, coelhos, esses animais que são animais assim mais dóceis, que vão estar com as pálpebras o dia inteiro levantadas, vão estar pingando corantes para testar, vão estar abrindo os animais sem nenhum tipo de anestesia para fazer os testes. Então, assim, pesquisar também, além da alimentação, a indústria que não testa em animal, né, que não coloca esses animais em sofrimento sem necessidade, faz parte, né? Então, não tem como descolar hoje isso da escolha daquilo que eu procuro. Né? Nós somos do Rio Grande do Sul, para quem não sabe. Acho que nota-se pelo chimarrão aqui. Mas eu acho que é o triplo mais difícil. Pela nossa tradição do churrasco, do encontro de família. E uma das coisas que aí eu vou abordar, que é o lance do evento que tu estavas, que era vegano, né? Que tu não foste vegano, né? E te receberam super bem. E aí uma coisa muito legal que quando tu fizeste a tua mudança, a tua escolha, nós como companheiros, eu tinha, cara, eu não vou comer nada perto do primo, em questão mas é mais uma questão de respeito, né? E tu chegasse, não, primo, como que tu quer, cara? A escolha é a minha opção, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito mais agregador e me faz pensar como ser humano, tipo... Porque todo mundo pensa que qualquer mudança que o cara faz, ficando maluco lá, né? Então, tipo assim, se tu chegasse pra mim, primo, para de comer carne aí, cara, deixa de ser bobalhão, aí o mundo, não sei o quê. Eu não vou te ouvir, as pessoas não vão te ouvir. Mas tu dizendo, cara, pensa aí, mas pode comer o que tu quer, cara, tá tudo bem. É que nem a gente brincava, fica na tua consciência, né? Exatamente. Então, tipo, esse comportamento, que eu acho que é uma questão tanto de respeito da minha parte quanto da tua, entender o processo. Não existe no veganismo, são campanhas apenas defendendo uma bandeira do animal, né? Ponto. Mas o benefício que te faz como ser humano não comer carne é uma coisa que também não é tocada no assunto, né? Perfeito. E a questão, aí fala uma questão, para quem não acredita, enfim, energética. Existe uma, assim, existe uma questão que nós até vamos usar no restaurante uma campanha agora em breve, vai chamar Vire a Chave. Vire a chave. Vire a chave. Que tem essa conotação com assim, pense no novo, né? Faça mudança. Tudo que está relacionado a isso. Né? A gente diz a virada da chave. Né? Existe um momento, e isso é uma experiência muito pessoal, né? Depois que você, digamos assim, se desliga do consumo disso que envolve a exploração animal, a morte, a tortura, né? Que é uma ressensibilização, né? A determinadas questões. Isso, uma ocasião, nós fizemos um evento em Santa Maria, trazendo uma nutricionista de Porto Alegre, estava abordando justamente dentro da faculdade de nutrição, e veja bem, olha só como é a coisa, as faculdades de nutrição não têm cadeira sobre vegetarianismo. Veja como nós estamos com o processo atrasado. É que não tem interesse também, né? Não tem interesse, mas agora estão começando a abrir. Né? Normalmente as faculdades de medicina,
né? Os nutrólogos, eles não têm muita visão sobre. Perfeito. Então, por isso que há, dentro daquilo que eles estudam, né, há uma prática, há um receituário que se mantenha determinadas dietas, digamos assim, né? E o que eu estava te relatando é que na apresentação dessa nutricionista, a primeira imagem que ela colocou, ela foi falar sobre nutrição, e isso me tocou muito. Ela colocou uma imagem, uma foto, que era um leitãozinho, estava no chão, né? E o pé, digamos assim, vamos chamar do criador, né, dele, do proprietário do leitão, quase que estrangulando ele com o pé, assim, segurando, né, que assim. E aquela imagem, assim, quando eu vi aquilo, me engasgou, assim, né? Deu uma, assim, eu que sou uma pessoa, assim, que fui condicionado a não chorar pela minha educação, né? Eu chorei por dentro, né? Aquilo, assim, aquela imagem não mexeria comigo há um tempo atrás. Né? Afinal, é normal, a gente fala em cabeças de gado, né? E eu olhei aquilo assim, nossa, e é porque na virada de chave você faz conexões que não fazia então. Né? Por exemplo, dentro da visão do especismo, ou seja, quando nós, seres humanos, sendo uma espécie das milhões e milhões de espécies no planeta, sendo a mais teoricamente inteligente, racional, a que acaba detendo o poder, nós damos valor a cada tipo das outras espécies. Então, na visão especista, eu escolho o cachorro para ser meu amigo, meu companheiro, o gatinho para ser meu amigo, meu companheiro, o porquinho para comê-lo, né? O gado para comê-lo. Se você pegar aquele porquinho e criar em casa como cão, como gato, ele vai responder da mesma forma. É parceiro. Então, essas conexões são necessárias. É preciso se fazer isso. Porque você não admitiria, a maior parte da sociedade hoje, não admitiria uma judiação a um cão ou um gato. Sim, não. Mas como é que nós admitimos, né, os bilhões de animais que são mortos no mundo, algo em torno de 70 bilhões de animais terrestres mortos para o consumo humano e mais de 1 trilhão de animais aquáticos por ano no mundo, né? Tu tá falando, tá me vindo uma coisa na cabeça, por exemplo, se o cara cria sei lá, pode um pato, então um pato é também doméstico, né? Se aparece um vídeo do cara chutando um pato, matando um pato em casa, todo mundo vai se revoltar. Sem dúvida. Né? Porque você vai ver que o pato vai criar relações de afeto com você. A galinha, a arara... Sim, não, geral, era geral. Como é que a gente aceita, né? Isso não é uma crítica a ninguém. É apenas uma sugestão para reflexão. Como a gente aceita com naturalidade aqueles ganchinhos, né, na indústria das aves, né? Onde milhões e milhões de aves correm naquela esteirinha degoladas assim a cada 2 segundos. Isso é contra a nossa natureza humana. Existem histórias que podem ser muito interessantes como um teste. Se você colocar na sala uma criança de 3 anos com fome, trancar ela na sala, colocar uma maçã e colocar um coelhinho, o que ela vai comer? Né? Acho que a gente sabe a resposta, né? Se nós fôssemos naturalmente carnívoros, como alguns animais são, ela ia atacar o coelhinho. Nós não somos assim. Então existe uma criação cultural, uma identidade que é equivocada e que no processo, né, de evolução da humanidade, sobretudo no grande momento de transição que estamos passando, essas questões ainda bem estão aflorando. E nós temos que fazer essa reflexão para virar essa chave, cada um no seu tempo, mas também entendendo que talvez, enquanto humanidade, nós não teremos muito tempo. Nós precisamos fazê-lo. Perfeito. E como empresário, Alexandre, legal que eu tô te chamando Alexandre, primo Xande aqui, né? A tua volta começa a prestar mais atenção naquilo que tu defendes hoje, né? Isso do jeito... E uma coisa que eu estava falando com a Andressa aqui em off, tu passas de uma maneira que a pessoa presta atenção. Eu vejo que tu não tem tu poderia ter as tuas razões, mas enfim, uma raiva ao passar uma informação que é uma loucura isso que tu tá fazendo, entendeu? Então, tipo assim, isso tu consegue passar para quem tu tá convivendo, né? Nos teus restaurantes, não sei se tu pode responder isso, se não quiser não tem problema.
as pessoas que trabalham contigo, elas já pensam de uma forma diferente? Veja que é interessante isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, um restaurante vegano, então tem que ser vegano para trabalhar. Para trabalhar. Né? Uhum. Não, nós não partimos desse princípio. Assim como nós favorecemos a mudança, enfim, para quem quiser, a gente entende que existe um processo educativo dentro da empresa. Né? Então, quem entra na empresa, ela tem que se tornar vegano mesmo que não seja? Não. Né? O que eu quero é que sejam profissionais éticos, né? Profissionais que saibam se relacionar com as pessoas, que considerem o veganismo e, da mesma forma, vão naturalmente fazer a sua escolha, a sua mudança com o passar do tempo, a partir daquilo que satisfaz, né, o seu entendimento. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Né? E o bacana é isso, porque quem começa a conviver conosco e entender o conjunto de valores, o conjunto de crenças, os propósitos reais, e que nós só encontramos ao nos tornarmos veganos. Até então nós tínhamos muitos anos da empresa, tínhamos aquele missão, visão, valores, propósito, tudo aquilo que a cartilha do marketing nos coloca, mas eram, de certa forma, enxergamos de fictícios. Né? E hoje não, hoje nós temos propósitos muito claros. Né? Então, no momento que esse propósito ele é real, concreto, não tem como não tocar as pessoas. Né? E nós não, de forma nenhuma, nós temos a pretensão de nos tornarmos fiscais Perfeito. da ação do outro. Agora, assim como hoje, durante o almoço, após o trabalho, a equipe almoçando, nós conversamos sobre várias coisas. A gente conversa sobre alguns aspectos do veganismo, sobre a necessidade que nós temos de acolher, inclusive, aquelas pessoas que chegam lá, olham o cardápio, não entendem, se sentem confusas, se sentem até revoltados. Mas cadê a carne? Mas cadê a proteína? Né? E a gente tem que ter muito entendimento, entender, olha, eu já fui assim também. Se eu já fui assim, eu tenho que entender que informação tem que chegar nessa pessoa para que ela, se assim desejar, faça o seu processo de mudança também. Né? Eu acho que é por aí, esse é o caminho. Né? Não, cara, eu respeito muito, porque não é uma questão de pregar algo. Tu não tá ali tentando convencer o cara a ser vegano ou vegetariano, enfim. É uma defesa que tu faz abrir os olhos e o cara... Pô, mas realmente, por que eu vou ficar na... Porque tu pode pensar uma coisa muito legal, tipo assim, nós somos animais também, mas o nosso instinto, ele não é de caça como... Exatamente, tu falou da criança e da maçã, né? Mas a gente, por bilhões de anos, fomos assim, né? E, cara, é interessante. Eu criei o Entrou na Sala exatamente pra... Eu aprendo muito ouvindo, né? Eu gosto muito e te agradeço demais por essas informações. Eu fiquei 6 meses sem comer carne, né? E eu tava em São José dos Campos, tomando banho. E eu senti muita saudade do meu vô, né? O Noarim. E eu tava tomando banho e comecei a chorar. E não sei porquê, até sei, me veio a lembrança do que ele gostava muito de bicho. Né? O vô amava passarinho, coelho, galo, tudo nós tinha em casa, né? Só que em compensação, pelo passado, ele matava a galinha para nós comermos, certo, né? A pombinha, fritinha, aquela coisa toda, né? E só que era engraçado que me deu um choque na hora. Eu tomando banho, deu um choque assim. Cara, ele amava tanto os bichos, mas ao mesmo tempo ele, né, comia. E eu, cara, pelo amor do meu avô, pela evolução que eu acho que eu tenho que ter, eu não vou comer mais carne. E eu saí do banho, eu tava com o Thiago, primo da Andressa. Disse, cara, não vou comer carne. Cara, tu tá bem? Eu disse, não, tô bem. Só saí do banho e me veio uma coisa, eu vou me respeitar. E foram 6 meses, cara, que eu me senti uma outra pessoa. Por isso que eu tava falando da questão energética, sabe? Perfeito. Eu me senti, sei lá, leve, né? E talvez a absorção da alimentação da carne com o jeito que o animal é tratado e morto, eu tô ingerindo isso, entendeu? Não é uma morte tranquila, natural,
né? São coisas agressivas. E isso eu tô absorvendo para dentro da minha pessoa. A gente, tipo, como é que eu posso dizer? A gente é o que a gente consome, né? Sim. Então, eu acreditei nesses 6 meses que eu fiquei sem comer carne. Eu me senti super bem. E aí eu tive um deslize proposital, quis comer a carne. E ali toquei, né? Mas eu sei que eu quero como evolução do ser. E eu não estou dizendo que as pessoas que comem carne não são evoluídas. Mas eu, para mim, como evolução do meu ser, eu creio que eu não preciso mais disso. Entendeu? Mas é realmente como eu disse, é como a evolução que, cara, eu não preciso matar uma alma viva para me alimentar. Eu tenho condições cérebro para adquirir esses alimentos, esses nutrientes de uma outra forma sem sofrimento e tá sem absorver esse sofrimento para mim. Não sei se chegaste em algum momento a pensar isso para ti ou foi uma defesa só animal. Eu acho que isso está dentro de um contexto bastante amplo, né? Eu considero isso também. O André Luiz, que é um dos espíritos, né, que se deu esse codinome, né, que escreve pelas mãos, né, do médium Chico Xavier, obras como O Nosso Lar e tantas outras, né, bastante conhecidas na literatura espírita. Ele diz que nós não nos distanciamos muito daquelas tribos primitivas que comiam carne humana quando ingestamos as vísceras dos animais. Em tese, essas conexões elas têm que ser feitas. O que tem de diferente na carne enquanto conceito, enquanto um músculo animal, do teu braço para, né, um músculo, um pedaço de carne da coxa de um frango ou de um boi, por exemplo? Não tem nada de diferente. Então por que nós nos chocaríamos com a ingestão de cães? Ou por que nós nos chocaríamos daqui a pouco com a ingestão de humanos? Né? É uma questão ética, né? Então, veja que pode parecer muito radical a comparação, mas se a gente for aprofundando essa questão e pensando a respeito, a gente não vai encontrar uma explicação lógica por que do consumo. Existe uma construção cultural e que não tem que ser invalidada. Então, eu não tenho que negar o meu amor ao Rio Grande do Sul e a tradição gaúcha, mas eu posso ser um gaúcho que ama o Rio Grande e não comer churrasco, né, tomar o meu chimarrão, porque existe hoje, na verdade sempre existiu, mas hoje mais do que nunca existe tecnologia que nos dá a possibilidade da ingestão de muitos alimentos de forma diversa. Mas o que eu faço com a memória afetiva do sabor do churrasco, né, no domingo, da reunião da família? Eu sempre dizia, cara, não vou ser hipócrita se me perguntar, não, churrasco é ruim. Não é, cara, não, eu gosto, exatamente o que tu falou antes, eu gosto do sabor. Eu ainda, ao sentir, se eu tô com fome no domingo, né, cruzando de manhã, sobretudo no Rio Grande do Sul, que todo mundo faz o churrasco cada esquina, e eu sinto o cheiro do churrasco sendo assado na brasa, o leão, ele quer sair para fora. Mas qual é o exercício que eu faço? Os 15 minutos de prazer que eu tenho na ingestão daquele alimento, vale a vida daquele animal? Essa é uma questão. Se para alguém vale a pena, é uma questão pessoal. Né? Para mim não vale, não acho justo. Né? O prazer de eu saborear aquela costela, ou aquele peixinho frito que tem um sabor tão gostoso, né? Mas em relação à matança indiscriminada, sobretudo da forma industrial, em escala como hoje, né? Perfeito. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu vou falar da... Esqueci o nome da moça, rapaz. Bela Gil. A Bela Gil, ela não sei se ela se considera vegana, até me corrija se eu estiver errado depois. Mas ela come carne de uma determinada fazenda que o animal é tratado muito bem e tem um tempo que tipo o bicho vai morrer, aí trata. Eu não sei explicar muito bem, perdão a minha ignorância, mas ela consome carne só porque o animal não é maltratado. Isso no teu ponto de vista, já é uma parte de uma evolução? É muito complicado assim julgar, né? Não julgar dela, não é? Exato. Mas analisar que seja. Eu digo assim, ó, o que eu, enquanto ativista vegano, eu acredito assim, ó,
enquanto uma pessoa que pretenda, né, que pretenda fazer essa transição e que considere esses elementos como elementos importantes, enquanto ele não entender a dignidade não é das vacas, mas daquele indivíduo como um ser muito especial que tem o direito de viver, você nunca vai conseguir fazer virar a chave totalmente. Bom, mas e aí? É melhor isso do que a produção em série, né, o confinamento de todos os animais e todo o sofrimento? Olha, eu acredito que sim. Né? Muitos veganos dirão que não, é tudo ou é nada. Né? Eu acredito que qualquer movimento no sentido de considerar a dignidade dos animais, mas não no sentido de criar o chamado bem-estarismo como uma desculpa de tu fica, não, tá tudo... são vaquinhas felizes, as galinhazinhas que vivem soltas né, lá no lugar delas, a gente vai lá e depois dá uma degoladinha, não sofreram os demais anos como aquelas que ficam em cativeiro, perfeito, presinhas em gaiolas, que mal conseguem se mexer. Claro, né? Mas pense assim, faça a comparação no ser humano. Né? Você pode tratar o seu irmão em humanidade por ser de uma raça diferente, e nós fazíamos isso há bem pouco tempo, como não tendo alma, como não, eles que vivam trancados lá. Perfeito. Né? E eu sou o dono, sou o proprietário deles, eu faço o que eu bem entendo, eu tenho a propriedade deles. Né? Certamente, em algum momento, a nossa razão vai dizer assim, mas não é só isso. Não é estabelecer quem está vivendo melhor ou em qual condição, mas é um movimento realmente de libertação total, de entendimento que nós não podemos ter, né, o poder e a definição sobre essa espécie. Porque, lembrando, nós somos uma das espécies. E também entendendo que não é também essa mudança se daria, isso também seria uma utopia ridícula, achar que assim, por um decreto de amanhã para depois da manhã, todo mundo vai libertar todas as vacas e todas as galinhas que tem. Não é assim que funciona, né? Vai haver um conjunto de ações naturais, sobretudo a partir das escolhas individuais da sociedade, e por isso que a minha escolha, a tua escolha, em um dia que seja, em uma refeição, ou na escolha do material de limpeza, do shampoo, do vestuário, ela faz toda a diferença, porque é um processo que encadeia a grande mudança da indústria no contexto global. Enquanto as pessoas consumirem, vai haver disponibilidade. Quando as pessoas começarem a demonstrar, e já estão demonstrando por várias pesquisas que, olha, se o bife vegano tiver o mesmo sabor que o bife de carne, e ele tiver num preço acessível, comparável, eu como vegano. Quer dizer, nós já estamos nesse movimento. O que nós não temos ainda a indústria não tem um grande escala ainda, né, para isso, né? Mas eu acredito, eu sou muito otimista que nós chegaremos lá. Talvez eu não vá ver isso ainda nessa encarnação, né? Mas eu acho que esse processo é importante, porque foram bilhões de anos, né? Agora que está se dando conta de valorizar esses animais de uma forma diferente, né? Como empresário, tá? O que tu implantaste no restaurante, pessoas se alimentam ali, divulgam o teu trabalho e levam para a vida o teu tempero. Que eu acho que a alimentação vegana, aí pela minha parte, ela é muito moldada em temperos, né? Exatamente. Muito em temperos, assim. E muitas das vezes não em busca de aproximar o gosto da carne. Bem diferente às vezes, né? Essa bandeira que tu levantaste no Mama Veg, existe essa discussão tua, ou tu tenta conversar com outros donos de outros restaurantes para, cara, pelo menos tenha a opção? Assim, como voluntário da Sociedade Vegetariana Brasileira, no núcleo de Santa Maria, e agora nós estamos também nos aproximando do núcleo aqui de Florianópolis, nós temos algumas ações, como o chamada Opção Vegana, onde a gente visita estabelecimentos e propõe, né? Olha, vamos ter uma opçãozinha vegana. Quer vender tua carne? Vende tua carne, mas, cara, pelo menos me dá Olha, existe público, nós damos orientação dos cuidados, né? Vai fazer por exemplo, pegar uma coisa mais comum, né?
batata frita, né? Vai fazer a batata frita, não frita no mesmo lugarzinho do peixe, né? Faz num óleozinho separado. Feijãozinho, não precisa colocar o bacon, né? Faz um tempero bacana, gostoso, né? Não precisa ter o bacon todo dia boiando mesmo. Quer dizer, são coisas simples e que está ao alcance de todos. E certamente que os estabelecimentos que participam dessa experiência, eles começam não apenas a ganhar um novo público que não tinham, que está sensível a isso, mas também ampliar justamente o diálogo, a reflexão a respeito disso. Porque a alimentação vegetariana estrita, que os veganos se alimentam, ela é inclusiva, né? Ou seja, ela inclui todos. A alimentação que tem os produtos de origem animal, ela acaba excluindo né, os vegetarianos ou pessoas que por qualquer motivo não queiram se alimentar disso. E uma questão que é muito interessante, que ele parece que passa à margem, mas que ele acaba sendo talvez o aspecto mais importante da grande mudança num estabelecimento como o nosso que se torna vegano, é justamente, você falou em energia, no público, nos clientes, em como as pessoas chegam e quem elas são. A grande diferença que nós sentimos na transição, na mudança de público, é um público que naturalmente tem um sentimento nato de gratidão. Então, é como se a psicosfera do local ela mudasse, né? É um público normalmente preocupado com as questões ambientais, preocupado. Se eu me preocupo com o animal, eu tenho que me preocupar com o ser humano. Eu não posso pregar, digamos assim, a não violência ao animal e eu explorar o meu funcionário, eu ser preconceituoso com as escolhas, sejam quais forem das pessoas, né? Então, é um grande aprendizado, isso quebra muitos tabus, muitos preconceitos, muitos paradigmas, e realmente é como se uma grande psicosfera de gratidão, de compaixão envolvesse tudo. Eu acho que esse é o grande ganho que uma empresa tem, as pessoas que nela convivem. Sim, tu agrega pessoas muito do bem porque ela já tem um sentimento, um amor pelo animal, exatamente, né? E eu acho que no momento que tem um amor pelo animal, tu já começa a ter um carinho pelas pessoas também. Cara, a gente vai se encaminhando pro fim aqui, eu quero demais agradecer por tudo que tu tens falado aí. E como eu falei na metade da entrevista, como pra mim, é bom ouvir as pessoas de várias religiões, de várias filosofias, e espero que para vocês isso também sirva, que abra os olhos para coisas que... Pô, cara, para pensar um pouquinho. Não tô pedindo para tu ser espírita, evangélico, comer carne, não comer carne, mas só para te refletir, né? E tu é um cara para mim que, durante a minha vida toda, tu foi um cara que me influenciou muito na questão artística, né? Aprendi a tocar violão graças à tua pessoa, comecei a escrever graças à tua pessoa. Eu não sei como é que tu aprendeu, porque eu não aprendi até hoje. E, cara, aí eu vou te fazer as tradicionais perguntas, que eu sempre faço referência a grandes 3 ídolos meus da área da comunicação, que era o Abu Janra, Hebe Camargo e Jô Soares. Eu amava ver. E eu começo sempre pela do Abu Janra, né? Pra ti, o que é a vida? Poxa, essa definição é muito difícil, né? Nessa intenção de ser um pouco filósofo, isso, né? Isso, pro Alexandre. Esquece o espiritismo, o veganismo. Pro Alexandre, cara, o que é a vida? Tipo assim, não vê, os animais. Pra mim, a vida, na verdade, ela é uma trajetória. Okay. É uma trajetória sem fim. É uma grande caminhada, uma grande jornada. Isso é a vida. E que extrapola os limites da matéria. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho aqui, assim, apenas fé no sentido de acreditar. Eu tenho a certeza que não existe a morte para cada um de nós. Então a vida é essa grande jornada, essa grande trajetória, e que é uma trajetória linda, porque ela vai no sentido de um progresso, né, de um ganho evolutivo, de um aprimoramento, de um encontro com a paz e a felicidade a cada passo, muito lento, e que não se dá simplesmente de uma mudança do
plano físico para plano espiritual e vice-versa. É uma conquista rumo ao infinito do tempo, né? Então eu acho que vida é isso, e para todos nós, para mim, para você, para quem está assistindo, para o seu pet, né, o seu animalzinho que está do lado, mas também para todos aqueles seres, inclusive para os animais que estão entrando em processo de extinção hoje por falta de cuidado da gente. Perfeito. Um livro. O Livro dos Espíritos. Por quê? O Livro dos Espíritos, para mim, é a obra, embora dentro de uma visão filosófica, ela não pertence, né, ao mundo acadêmico, justamente por permear a questão religiosa, mas eu encontro todas as respostas no Livro dos Espíritos. E não são respostas dogmáticas. Aquelas principais questões que possam te fazer, de onde vim, quem sou, para onde vou, todas as respostas estão ali. As respostas do por que estamos assim, desse jeito hoje? Por que a humanidade passa por isso? Por que eu individualmente tenho minhas dores, meus sofrimentos, as minhas alegrias, as minhas conquistas? Todas as respostas estão ali. Mas que também não basta uma leitura simplificada, de primeira visão. É realmente um mergulho, um aprofundamento. É uma água cristalina, né, de uma fonte inesgotável de amor que é Deus, e que através desses espíritos que já passaram pela nossa fase, estão numa fase de despertar de consciência muito mais ampla, nos possibilitaram hoje trazer algumas informações que nos dão esclarecimento e muito consolo. O nosso avô, o falecido vô Bregão, né, tinha uma coisa dele muito peculiar, que era a mistura das religiões, a mistura das fés, né? Ele tinha um quarto específico no apartamento dele, que é onde ele rezava lá pela família inteira, né? Parece até o episódio do... Como é que é o nome? Canal do stand-up espírita, como é que é o nome? Amigos da Luz. Amigos da Luz. Parece até um episódio da prece lá, né? Que o vô ficava 2 horas, rezava por todo mundo. E naquele quartinho tinha todos os santos possíveis, bíblias de todas as outras religiões. E eu acho que tu pegaste muito disso do vô, sabe? Mesmo não convivendo como, né, de ter esse papo com o vô, acho que tu nunca teve essa oportunidade de ter essa conversa com o vô de religião, né? De fé, modo de dizer. Mas tu pegaste muito dele isso, assim, eu vejo que quando tu falas, eu que convivi um pouco mais com o vô e consegui ter a oportunidade de conversar sobre isso, o que mais ele plantava, na verdade, era a evolução e o amor. Perfeito. Né? E entender coisas que ele errou na vida dele, a percepção da vida dele, e ele, posso melhorar fazendo isso de uma tal forma, né? E só um adendo ao que tu falaste. E uma música. Uma música que, cara, pode ser, obviamente, das tuas belíssimas composições, mas ou de alguém que, tipo, cara, essa música é a minha vida, ou representa... Pode ser representado pelo teu momento mesmo, sabe? Mas, tipo assim, cara, é aquela que te arrepia quando tu escuta, é aquela que tu sente quando tu escuta, tipo, cara... Eu teria um playlist aí, né, que é sempre complicado você indicar alguma coisa que depende do momento, né? Do momento, exatamente. Eu quero do teu momento, porque se eu te entrevistar na próxima temporada, eu quero ouvir outro. Eu tenho várias composições que elas me representam, né? Me representam muito, assim. Que na verdade elas permeiam acabam permeando uma temática que talvez seja justamente aquilo que vem lá do meu inconsciente, da minha verdade, né? Então, foi bom ser uma delas que a banda Rotações gravou, né? Terra dos Loucos, e teria muitos sons aí. Mas também, assim, eu acho que tem alguns sons que são referências, né, para mim, e que estão muito numa pegada rock, assim, né? Eu gosto muito, por exemplo, de Vento no Litoral do Legião, né? Ou Podia Nascer Feliz, né, do Barão Vermelho, né, que eles trazem justamente essa vontade, essa alegria de, né, quebrar algumas regras, tal, mas assim,
mas vamos ser felizes, mas eu me respeito, mas eu amo, né? Então acho que é por aí, né? Gente, eu agradeço demais a audiência de vocês aqui. Se inscreva no canal. Em breve tem mais entrevistas por aí, seguindo a primeira temporada do Jordan Nunes Entrou na Sala. Alex, Ian, Alexandre, primo querido, obrigado por estar aqui recebendo na sala dele. Espero agora te receber lá em casa, na minha sala. Gente, muito obrigado por tudo e até breve. Que maravilha!